Gente, agora vamos fazer uma questão de solubilidade, de compostos iônicos, que vai nos permitir revisitar, dar uma olhada, revisar uma matéria bem bacana que de repente você esqueceu e agora você vai lembrar, porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Os compostos iônicos CaCO3 e NaCl têm solubilidade muito diferentes em água. Enquanto o carbonato de cálcio, que é o principal constituinte do mármore, gente, o CaCO3 é o calcário, né? Principal constituinte do mármore, é praticamente insolúvel em água. O sal de cozinha é muito solúvel. A solubilidade de qualquer sal é o resultado do balanço entre a energia de rede, aí você vai dizer, não sei o que é, ele vai definir energia necessária para separar os íons, para separar o positivo do negativo. É quanto é que eu preciso para separar esses íons. E a energia envolvida na hidratação dos íons dispersos em água. Depois que eu separo, a água vai envolver esse íon. E quando ela envolve esse íon, ela estabiliza esse íon. Ali é a energia de hidratação. Michel, fiquei meio confuso. Bora fazer assim? Eu vou relembrar isso, depois eu volto para a questão. Vamos olhar aqui. Eu tenho certeza que você vai curtir isso. Olha só, se eu imaginar que eu tenho o NaCl sólido, por que que o NaCl ele permanece unido? Vocês sabem que o sódio é da família 1. Se ele é da família 1, tem carga mais 1. O cloro é da família 7. Se ele é da família 17, na verdade, a antiga família 7A, né? Família 17, ele precisa de um elétron para ficar estável. Então esse cloro, ele é menos 1. Gente, se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, essas cargas de sinal contrário se atraem. Vocês lembram que quanto maior for essa carga, maior vai ser essa atração. Aí você vai dizer, Michel, como é que eu vou saber disso? Vamos puxar aqui um pouquinho da física para aprofundar e ver como você consegue entender. Lá na física tem uma lei que diz que a força de atração entre cargas de sinal contrário ou de repulsão entre cargas de mesmo sinal é dada como sendo K vezes o módulo da carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Gente, isso é um aprofundamento, tá? Para você se sentir bem seguro. O que é que isso aqui mostra? Que quanto maior for a carga, tanto de um íon quanto do outro, ó, positivo e negativo, maior é a força de atração. Vejam que eles são diretamente proporcionais. Quanto maior a carga, maior a atração. Outra coisa legal, quanto menor a distância entre os íons, quanto mais próximos tiverem os íons, maior é a força de atração, porque a força e o quadrado da distância são inversamente proporcionais. Se eu for aproximando, vai atraindo cada vez mais. Então, quanto menor a distância, maior a atração. Querem ver uma coisa bacana? Vocês imaginem que eu tenho isso daqui, ó, o positivo e aqui o negativo. Aí eu vou considerar a distância como a distância entre os centros. Então a distância é daqui para cá. Pronto. Entre os centros das cargas. Agora vamos diminuir o raio do cátion e do ânion. Se eu disser que agora eu tenho um cátion aqui e eu tenho esse ânion bem aqui, o que é que vocês podem perceber? Bom, se o raio é menor do cátion e do ânion, eles vão se aproximando. Então, ó, vamos olhar aqui uma coisa, olho no olho. Quanto menor o raio, mais próximos eles vão ficar. Vocês estão vendo? Então eu posso dizer que quanto menor o raio do cátion ou do ânion ou dos dois, maior será a força de atração. Porque quando eu vou diminuindo o raio, quando a gente vai diminuindo o raio, a gente está diminuindo a distância entre esses átomos, está aproximando. Aí vai aumentando a atração. E qual é a outra coisa que a gente concluiu no começo? Que era um pouco mais simples. Quanto maiores forem as cargas do cátion e do ânion ou do ânion, se eu for aumentando o positivo, se eu for aumentando o negativo, vai atraindo cada vez mais. Beleza. Então vocês entendem por que que os íons estão juntos. Agora imaginem que eu vou colocar o NaCl dentro da água. Quando eu jogo o NaCl dentro da água, se os íons estão juntos, é Na mais Cl-,
qual é a primeira coisa que eu vou ter que fazer? Pô, eu vou ter que separar. Eu vou ter que separar o Na+ do Cl-. Isso se chama energia de rede. Ele definiu para a gente, ó, energia de rede é a energia necessária para separar esses íons. Então, quanto mais junto eles estiverem, quanto maior a atração, mais difícil vai ser de separar. Então, maior é a energia de rede. O que é que acontece depois que eu separo? Depois que eu separo, esse Na+, ele vai ser envolvido pela água. Vocês imaginam que a água é polar, onde na água, o oxigênio da água é a parte negativa e o hidrogênio é positivo, né? O oxigênio é mais eletronegativo. Então aqui eu tenho essa configuração, ó. A água, ela começa a envolver o íon Na+. Gente, o negativo da água se aproxima do positivo do Na+. Então vocês percebem o seguinte, isso estabiliza esse íon e impede que o Na+ se junte com o Cl-. Claro que a água vai envolver o Na+, mas a água também vai envolver o Cl-, só que pelo lado do hidrogênio, né? Tá aqui, ó, pelo lado do hidrogênio. Então a água envolve o Na+ e envolve o Cl-. Olha como fica bacana. Isso se chama camada de hidratação ou camada de solvatação. Aquela galera que já ouviu, camada de solvatação é quando a água ela envolve o íon e aí esse íon fica estável. Então quais são as duas etapas para dissolver uma substância? Primeiro eu tenho que separar, eu tenho que quebrar o retículo, é a energia de rede ou energia reticular, energia para romper. E depois a água vai lá e hidrata. Quando a água hidrata, ela estabiliza, ela deixa aquele íon de boa. Agora vamos olhar o comando da questão. Agora eu já acho que vale o seu like. Se você viu até aqui e aprendeu essa parada e relembrou, mete teu like, compartilha, não esquece porque isso é importante. Mas olha só, vamos voltar aqui para a questão. Quando eu volto aqui para a questão, o cara diz assim, ó, em relação à energia de rede é a energia para romper. A menor solubilidade do primeiro composto é explicada pelo fato de ele apresentar maior. Gente, vamos pensar. NaCl. Olhem como isso aqui é legal, ó. NaCl e CaCO3. Ele diz que o NaCl é solúvel. O CaCO3 é insolúvel. Isso quer dizer que no NaCl eu consigo separar os íons. No CaCO3 eu não consigo. Se eu não consigo separar no CaCO3, é porque eles estão mais grudados, a atração é maior. E o que é que faz essa atração ser maior? O sódio, ele é +1. Para que a soma dê 0, o cloro é -1. O cálcio é da família 2. Se o cálcio é da família 2, quer dizer que o cálcio ele é +2. Poxa, se ele é +2, o CO3, que é o carbonato, que é o resto, vai ser -2. Gente, já sacaram a diferença? Já deu um grito de alegria aí, ó. No primeiro é +1 com -1, atrai. No segundo é +2 com -2. A atração ela é muito mais forte. E por que a atração é muito mais forte? Porque a carga é muito maior. Cada carga dobrou. Se as cargas dobraram, a atração é mais forte, como é que eu vou conseguir separar? Então a energia de rede vai lá para cima. Então quando o cara diz assim, ó, em relação à energia de rede, a menor solubilidade do primeiro, que é o CaCO3, é explicada pelo fato de apresentar maior. Letra A, atração entre seus íons. Se os íons estão mais atraídos, quer dizer que vai ser mais difícil de eu conseguir separar e dissolver. Letra A é a que a gente procura, mas a gente vai olhar todos os itens para tirar sua dúvida. Letra B, maior densidade do sólido iônico. Gente, eu não tenho como aferir essa diferença de densidade, tá? Não tem como garantir isso daí, porque isso depende de várias coisas. A gente sabe que densidade é massa sobre o volume, depende do volume, mas também depende da massa. E quando eu tenho uma substância mais densa ou menos densa, não obrigatoriamente ela é solúvel e insolúvel, tá? Então isso não é uma razão direta. Ele falou apenas da energia de rede e ele disse que a energia de rede é justamente para separar, não tem nada a ver com a densidade. Letra C. Energia de ionização. Gente, energia de ionização é a energia necessária para arrancar o elétron do cálcio.
Nesse caso, eu não estou arrancando o elétron, eu estou só separando o cátion do ânion, o positivo do negativo. Então não envolve ionização, envolve a dissociação, a separação, a energia de rede. Letra D, eletronegatividade dos átomos. Mais uma vez, eu não estou analisando a diferença de eletronegatividade, e sim a diferença de cargas. Tem um que tem umas cargas maiores do que o outro. Então não é pela diferença de eletronegatividade, e sim pela diferença de atração. E essa atração é dada por duas coisas, carga e tamanho, como a gente estudou, como a gente viu, como a gente revisou. E na letra E, polarizabilidade do íon carbonato. Gente, o que é polarizabilidade? É a capacidade de ter a minha nuvem eletrônica deformada. Se eu sou muito grande, alguém que chega em mim consegue mexer com meus elétrons mais fácil, como se meus elétrons estivessem mais longe do meu núcleo. Então eu sou mais polarizável. Quer dizer que quando a espécie ela é grande, ela vai ser mais polarizável. Eu consigo deformar mais fácil. Só que nesse caso, mais uma vez, a gente não está pensando em deformar a nuvem eletrônica, em mexer com a nuvem. A gente está pensando na atração entre os íons, porque para dissolver, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar. Se a atração for forte, como é que eu consigo separar? Não consegue, porque a energia de rede vai lá para cima. Eu vou precisar de muita energia para romper, para quebrar, para arrombar essa molécula, essa estrutura. Entenderam? Questão que não era fácil, mas que deu pra gente uma revisão muito legal. Fico feliz quando a gente consegue revisar bacana a partir de uma questão. Isso está feito, está resolvido. Um beijo imenso. A gente se encontra na próxima questão.